MercadoCast desta semana, recebendo aqui no estúdio do Visor o Otávio Martins, diretor de operações da Cianet. Tudo bom, Otávio? Seja bem-vindo. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer um bate-papo aqui um pouco sobre tecnologia, porque a gente tem falado muito de várias tecnologias que estão agregadas ao mercado imobiliário, né? E todo mundo hoje quer ter uma casa automatizada, uma casa que seja funcional, um apartamento que tenha o melhor do conforto que a tecnologia traz, né? E eu acho que a Cianet faz parte disso, por isso que a gente te convidou para estar aqui hoje. Mas para começar, eu queria que tu falasse um pouquinho do momento da Cianet. A Cianet tem crescido muito aqui na nossa região, tem um market share alto quando você compara com as concorrentes, né? E queria que tu contasse para a gente o que vocês estão planejando aí para os próximos meses, como é que vocês estão buscando se consolidar ainda mais nesse mercado aqui da nossa região. Muito bem. A Cianet está muito bem, a gente está crescendo bastante, como tu falou, cada ano. A gente se concentra muito em entregar uma qualidade de atendimento e de serviço e crescer com muito cuidado, né? Não adianta só você expandir, né? Colocar uma carteira gigante de clientes se você, né, não mantém o padrão de atendimento. Então a gente se preocupa muito com isso, né? Nós estamos aqui na região já vai fazer 17 anos e a gente conquistou, né, todo esse market share justamente com esse trabalho de cuidado com a carteira, não só pensar em expandir. E na questão tecnológica, a gente foi uma das primeiras empresas a trabalhar com fibra ótica aqui na região. A gente vem do mercado de via rádio, né? Era a tecnologia que a gente tinha disponível na época. Era só o par metálico e o via rádio. E começamos a trabalhar aqui com via rádio em 2007. Conseguimos uma carteira bem grande, só que a gente acabou sendo empurrado para a fibra ótica em função dos desafios tecnológicos da região, né? A gente tinha, por exemplo, o crescimento acelerado que a região proporciona hoje. Na época nos apresentava um desafio logístico gigante. Assim, você tinha uma transmissora que atendia um bairro com uma cobertura excelente, da noite para o dia crescia um prédio do lado, você não tinha mais cobertura. Acabou com o sinal do rádio. É verdade, a gente vivia, né, tendo que caçar lugar para botar torre e tal. Aí chegou um momento de, cara, não dá mais, tá insustentável. A gente partiu para fibra ótica assim, meio empurrado. Na época não tinha nem tecnologia disponível, né? Isso a gente tá falando o quê? Uns 3, 4 anos atrás? Não, em 2011. 2011. Isso foi em 2011. Eu me lembro que entre 2005 e 2008, sempre fui um estudioso também das tecnologias, o pessoal falava, não, o futuro é rádio. O futuro é rádio. Tinha umas empresas americanas que vendiam uma porrada de tecnologias diferentes. Eu vou lembrar de um nome aqui, acho que é FireTide, né? Uns FireTide da vida, umas coisas bem diferentes que prometiam conectar cidades, né? E aí chega o pessoal da fibra e diz assim, não, tem que ser fibra, cara, porque a fibra não tem perda. E aí chega na nossa casa com uma qualidade... não tem discussão com relação a isso, né? O Wi-Fi, na época, todas essas tecnologias, quando veio a necessidade de banda, né? De tráfego de dados, caiu tudo por terra, né? Então, o próprio via rádio tinha suas limitações em função disso também, a qualidade e a capacidade de transmissão de dados. Então, essa evolução tecnológica veio bem rápido, né? A gente partiu lá de 2007, 2008, onde a internet na residência era aquele computador lá no móvel da casa, com aquela capinha em cima. Onde é que é a internet? É lá no computador. Né? Hoje em dia, o que é a internet? A internet é invisível, né? É no teu celular, né, cara? Você chega em casa, ela conecta, o teu dispositivo conecta, você nem sabe onde é que tá. Muitas vezes você nem sabe quem é o prestador, né? Você só sabe quando tem o problema. Agora, assim, se eu quiser ter uma casa totalmente conectada, com Alexa, com tudo funcionando, eu preciso ter uma banda gigantesca de internet, uma estabilidade. E como é que isso funciona para vocês que estão do outro lado? É interessante você perguntar isso, uma excelente pergunta, aliás. Né? O pessoal se concentra muito na velocidade. Eu tenho uma super velocidade, agora a gente está vendendo giga. Nossa, eu contratei 1 giga na minha casa, agora meus problemas acabaram. E o grande problema hoje é a forma como você distribui isso internamente na sua casa, né?
Então, nós da Cianet, a gente buscou um diferencial justamente nesse ponto, né? A maioria das operadoras, das grandes e médias operadoras, elas se preocupam muito em chegar até com a fibra na sua casa, colocar um modem lá, um roteador, e dali para trás a responsabilidade é sua, né? Eu vou medir a velocidade e a qualidade na entrega ali. Uhum. E a gente percebe que de um tempo para cá já não é mais suficiente isso, né? Eu tenho que cuidar da tua experiência, né? Onde você vai usar? Eu vou usar no meu celular, vou usar na minha TV, vou usar na minha geladeira, na minha torradeira que se conecta, enfim, N dispositivo que se conecta. Então, eu preciso me preocupar, em primeiro lugar, né? O tamanho da cobertura que eu preciso para a sua residência, qual é o tamanho da sua residência, quais os cômodos que você vai utilizar, né? Qual é o tipo de equipamento que eu vou utilizar. Então, a gente se preocupa muito com isso. Então, hoje, todos os nossos planos na Cianet são desenvolvidos em cima da tua necessidade de cobertura do Wi-Fi. Então, a gente entrega muito mais do que a conexão. A gente entrega uma experiência de conectividade. Eu posso ter assim. mais aparelhos de Wi-Fi, dependendo da quantidade de aparelhos que eu tenho conectados? É muito mais em função do tamanho da cobertura que você precisa do que quantidade de dispositivos, né? Hoje a gente trabalha com um modem Wi-Fi que ele já é Wi-Fi 6 e ele tem uma grande capacidade de processamento que ele consegue conectar muitos dispositivos, né? A questão é que, muitas vezes, dependendo do tamanho do apartamento, se você tem um apartamento de mais de 100 metros quadrados, por exemplo, você precisa de 2 ou 3 dispositivos. Então, é isso que a gente faz essa análise e a gente indica o plano para o cliente exatamente, né, de acordo com a necessidade que ele tem naquele momento. Avaliando o tamanho da casa dele, quantos dispositivos ele vai usar e tal. Com essas tecnologias, né? Aqui no Visor a gente está com o aparelho Mesh, né? Que é da Cianet, inclusive. Com essa tecnologia do Mesh, é necessário ainda que eu tenha aparelhos conectados a cabo normal dentro de casa? Veja bem, o Mesh ele é uma excelente evolução tecnológica, né? Ele funciona muito bem em alguns aspectos, mas sempre que você tiver a possibilidade de conectar com cabo, ele é sempre melhor recomendado. Porque o Wi-Fi ele está sujeito a várias interferências, assim, não só de obstáculos, mas até alguns aparelhos que você liga que interferem na qualidade da sua conexão Wi-Fi. Então, a partir do momento que você tem uma conexão e é possível conectar para o cabo, a gente sempre recomenda o cabo. Se é possível, se tem passagem, se não tem, né? Smart TV, por exemplo, é cabo. Exatamente, porque às vezes tu tem um super roteador em casa, que nem a gente coloca esse modelo Mesh com Wi-Fi 6, é um super roteador, muito bem. Mas a maioria dos dispositivos de TV que você compra hoje tem um dispositivo de Wi-Fi ruim no receptor da TV. Então você tem uma série de limitações assim, baseado no tipo de dispositivo que você tem em casa. Você paga uma grana numa televisão de 60 polegadas e o dispositivo Wi-Fi dela não consegue receber nem 30 mega. A maioria é assim, infelizmente. Do meio giga, 1 giga que você tem. Aí é difícil, né? Por isso a gente colocou o cabo, não tem erro. Agora, assim, tem alguma limitação pela quantidade de aparelhos conectados que a gente vai ter em casa? Tipo, eu tenho uma casa de 150 metros quadrados, eu tenho 60 aparelhos conectados, todas as chaves de luz são Wi-Fi, todas as tomadas são Wi-Fi. Tem alguma limitação? Não. De dispositivos, assim, tem limitações, assim, mas até 60, 100 dispositivos é bem tranquilo. Assim. Essa nova família de roteadores ali que tem no mercado agora, ou que, né, a gente está trabalhando, ele comporta a quantidade de dispositivos. O desafio ele é sempre ligado à cobertura, né? Aonde você vai usar, né? Então, eu coloquei a fibra chegou no quadro de distribuição, de lá saiu, eu botei um roteador na sala, mas eu quero usar lá na sacada, né? Então tu passa por 2 paredes, mais uma fachada de vidro. Então, às vezes lá na sacada, onde você está querendo utilizar, você tem um sinal deficiário ou nenhum sinal. Então, esses desafios que a gente busca identificar e propor para o cliente uma melhor solução. O que seria a solução nesse caso? É você ter um outro dispositivo, né, mais próximo de onde você quer usar, um segundo ponto. Você faz uma conexão com o cabo até esse segundo ponto e ele transmite nesse... Né, o objetivo é sempre ter um transmissor próximo de onde você vai utilizar. Né? Entendi. Mas olha só, na hora que você vai comprar a sua internet hoje em dia, muita gente vai comprar, vai ver um anúncio ali no Instagram, o anúncio da Cianet no Instagram, vai clicar, vai no site e vai comprar.
E o cara não tem a mínima noção disso que tu tá me falando. Claro. Vocês têm hoje um serviço. E não tem obrigação nenhuma. Vocês têm hoje um serviço de venda personalizado que trata disso? Como é que faz para acessar? É muito importante. Né? Hoje a gente tem vários canais de venda, né? Inclusive você pode contratar o serviço sem ter contato com ninguém. Né? Que é o caso que eu falei. Né? Clicou você clica ali, vai. Então, mas, né, para uma grande maioria, ainda faz questão de ter contato com alguém e tal. E toda vez que esse lead ou esse contato cai no nosso comercial, a gente tem todas as vendedoras e vendedores ali bem treinados para identificar, já mesmo num contato remoto, que hoje 80% das vendas é feito de maneira remota, pelo WhatsApp, por mídias digitais, enfim. Então a gente tem uma série de um roteiro ali que a gente segue sempre tentando fazer uma venda consultiva, né? Tentando identificar a necessidade do cliente e propor um plano e um produto de entrega adequado à necessidade dele. Buscar alguma coisa que realmente vá atender a Exato. vida dele. Mas tu sabe que eu usei esses dias, num desses dias de temporal que a gente teve por aqui, e eu usei o atendimento de WhatsApp para ver quando que ia voltar, essa coisa toda, interrupções e tal. E me chamou muito a atenção a forma como atende e como te orienta a te resolver os problemas que você tem dentro da tua casa. Isso também mudou nos últimos anos e isso chega também como um plus a mais nesse processo, né? Claro. Né? Embora o que eu tenho visto também, assim, né? Antigamente a gente via o serviço cair muito mais, hoje cai muito pouco, quase zero, né? Aqui no Visor, por exemplo, a despeito de a gente ter um serviço comercial, mas eu não me lembro de a gente ficar sem nos últimos 3 anos, né? A gente trabalha muito com questão de contingência e redundância também, né? Então hoje a gente tem uma rede na cidade, apesar de a gente ter um desafio, porque a cidade é linear, se tu olhar é uma linha reta, né? Mas a gente conseguiu construir um anel óptico, né, onde a gente tem, né, tem uma grande engenharia por trás ali da parte de telecom ali, do engenharia de telecom, os técnicos, mas a gente tem uma rede bem robusta com todo tipo de redundância, tanto de fibras óticas chegando de lugares diferentes. Então, se tiver um rompimento importante num bairro, a gente aquele POP que atende a tua residência, a tua empresa, ele está conectado por 2 ou 3 rotas diferentes. Então, a chance de você ficar fora, ela é cada vez menor, né? Quando a gente investe nesse tipo de tecnologia. Porque, assim, para quem não conhece Itapema e as cidades aqui da nossa região, né? O risco de a gente ter um caminhão derrubando um poste é alto, tá? E acontece com frequência. E acontece com frequência, né? E aí, hoje tu tá me dizendo que a gente não tá dependente só daquele mesmo caminho. Não. Apesar da geografia da distribuição da cidade ser desafiador, a gente consegue, né, através de malhas de fibra ótica, ele chegar por caminhos diferentes. Então a gente diminui muito a chance de você ficar sem acesso por um rompimento pontual. Acontece muito, por exemplo, a gente teve agora, há poucos dias atrás, um ciclone que causou vários danos, né? A gente tem muitas obras aqui, então cai muita coisa na rede. Mesmo assim, a gente, apesar de ficar muitas horas sem energia, a gente ficou 100% operante. Alguns rompimentos pontuais, mas a quantidade de clientes afetados foi muito pequena. Assim. Uhum. E olha só, trazendo agora um pouco mais para a questão do mercado imobiliário, né? Como é que está o relacionamento hoje da Cianet, das empresas de telecom em geral, na hora que vai surgir um novo prédio, um novo empreendimento? Muito bem. Né? Isso já... tem edifícios que tem a estrutura que chega embaixo do prédio, é distribuída. Como é que fica essa questão dentro da obra? Né? Cada usuário vai poder ter a sua? Como é que isso funciona? Muito bem pontuado. A gente, de 2 anos para cá, a gente identificou uma necessidade muito grande, cada vez maior de velocidade de banda e de qualidade de entrega dentro da residência. Então, você falou bem ali, quantidade de dispositivos conectados. Então, cada vez tu precisa de mais banda e melhor conectado dentro da sua residência. E hoje, né, a gente tem um padrão construtivo de qualidade, de metragem, de acabamento, né, que traz um público, né, muito bem qualificado, né, um público, digamos assim, de alta renda e que quer o melhor sempre, né. Então, a gente faz 2 anos que a gente investiu na tecnologia de FTTH. Antes a gente tinha, nos prédios principalmente, a gente tinha a tecnologia que chamava FTTB,
que é Fiber to the Building. Então, nós chegávamos com a fibra até o prédio e ali montava uma outra estrutura e cabeava com um cabo metálico até os apartamentos. Funciona muito bem até certa velocidade, mas tinha uma série de pontos de falha, digamos assim, que, por exemplo, você pode ter... os equipamentos ativos no condomínio estão ligados na energia do condomínio. Então, quando alguém eventualmente desliga alguma coisa, a internet do prédio parava de funcionar. Às vezes, deu um BO no elevador, tá na mesma rede, pô, acabou. Exato, deu um curto lá, o cara ligou uma furadeira, derrubou o disjuntor, pô, a galera ficava sem acesso. Então, hoje, com a tecnologia FTTH agora, então é Fiber to the Apartment, né? Então, a fibra chega até o apartamento. Então eu não tenho mais nenhum equipamento ativo no meio do caminho, né? Sai o sinal óptico lá da minha central e vai até o apartamento. Então tem uma série de tecnologias que a gente utiliza dentro do condomínio que fica muito mais organizado, ocupa menos espaço no DG, né? E a gente monta toda uma estrutura óptica da mesma forma que a gente tem na planta externa, que hoje as caixas ficam nos postes. A gente monta numa estrutura reduzida dentro do prédio, com equipamentos próprios para isso. E isso é feito durante a construção do prédio ou depois do prédio acabado? A grande maioria das construtoras já tem parceria conosco e a gente consegue entrar no momento oportuno da obra que eles estão finalizando a elétrica. Então, quando eles entregam o prédio, a gente já tem a estrutura central pronta. Porque não correu o risco de ter que refazer um gesso, refazer um porcelanato, essas coisas todas. A gente reduz bastante isso e tipo, gera muita comodidade e agilidade também. Tipo, o prédio que a gente tem a estrutura pronta, a gente consegue instalar às vezes no mesmo dia. O cara ligou lá, cara, eu preciso. Tá. E como é que fica isso com as concorrentes? Tem prédio que vai ter 5 estruturas dessas, 6 estruturas dessas? Exatamente. Isso facilita isso também, né? A gente não tem contrato de exclusividade com ninguém, até nem faz questão, né? Eu acredito muito que o usuário tem que ter o poder da escolha. Para escolher. Exatamente. Não sou muito adepto a esse negócio de lá só vai ter tal empresa. Então, essa própria tecnologia de FTTH que a gente utiliza facilita muito isso também, porque ela, além de ficar bem organizado no DG, ocupa bem pouco espaço, diminui bastante a chance de tipo, sobrecarregar uma tubulação, de não passar mais cabo. Uhum. Então, isso organiza muito melhor, além de diminuir muito a chance de falhas, de rompimentos, enfim. Agora, fica bem mais... Você não tem... Por exemplo, que nem aconteceu agora, muitas unidades aqui ficaram sem energia elétrica. Né? Se o cara tiver alguma estrutura de redundância elétrica no condomínio, a internet dele segue funcionando, sem problema. Enquanto os outros estão apagados, o dele está funcionando. Está sem luz, mas pelo menos a internet dele está funcionando. Botar aquele... como é que chama? Aquela bateriazinha? O no-break. O no-break ali segurando a tua internet. Exatamente. A gente tem clientes que tem até gerador. No apartamento colocou lá na garagem, enfim. Trabalha com alguma... tecnologia que ele não pode parar, enfim. Agora, Otávio, nessa loucura que a gente está de rapidez das coisas, para que caminho vai esse fornecimento? Né? A gente está com a chegada do 5G, né? Eu queria saber de ti como é que isso impacta aqui no mercado, para vocês que são empresas de telecom. Eu acredito que o 5G vem para o celular, mas vai ser muito difícil que venha para dentro das casas de uma forma complexa, especialmente numa cidade como Itapema, por exemplo, que está virando uma verdadeira selva de pedra, né? E a gente sabe das limitações que o sinal tem, né? Mas isso muda alguma coisa? E daí, para completar, qual que é a evolução que vocês estão vendo para o serviço? Excelente pergunta. Assim, a gente tem várias expectativas com relação a 5G, né? Principalmente o pessoal que gosta de tecnologia e tal. A gente acredita, e é um consenso geral assim, das empresas do setor, que vai ser um excelente complemento às tecnologias, à internet fixa. Acho que é muito difícil ela substituir a outra. Eventualmente, sim, né? A gente acredita que em alguns lugares onde a densidade seja menor, assim, até pode ter que um sinal fique legal dentro da residência ou dentro de uma estrutura, mas vai ser muito difícil de integrar isso à necessidade cada vez maior de número de dispositivos e de banda que você precisa dentro de uma residência. Então eu acredito que sim, vai ser um avanço tecnológico muito grande, mas vai ser um excelente complemento às tecnologias que já tem. Você vai ter uma qualidade melhor de mobilidade, onde você andar, vai poder trazer novas aplicações que hoje não é possível, né, no sinal que já tem, por exemplo, telemedicina, né, outros avanços tecnológicos para a internet móvel, assim.
Mas na residência eu acredito que a fibra ótica tem uma legibilidade muito grande ainda no horizonte. E o que é o próximo passo? Assim, vocês já têm alguma tecnologia nova que está chegando nos próximos meses? Tem. A gente já tem disponível na Meia Praia. Hoje a gente fala, existe uma barreira, digamos assim, tecnológica de velocidade. A gente tem planos de gigabit, né, hoje. Também não existe uma demanda muito maior do que isso, né? Se você difícil você conseguir uma residência que precise de mais de 1 giga de internet, empresa da mesma forma. Mas a gente tem um horizonte aí que a gente acredita numa rápida evolução dos serviços que vão converger para a internet. E o próximo passo é a gente passar para 10 GB. Então, o próximo avanço tecnológico nós já estamos investindo. São velocidades maiores do que 1 GB na fibra, né? Sabe que a fibra ótica ela não tem... até hoje, não se conseguiu explorar 100% da capacidade que ela tem de transmissão de dados, né? O que limita ela hoje são os equipamentos que tem na ponta. Mas... É porque é luz, né? As pessoas não sabem, mas é um raio de luz que está ali dentro. É muito interessante. Né? E é um negócio bastante interessante a ser explorado. E eu estou muito curioso para ver a integração disso no futuro com a questão da inteligência artificial, né? Cada vez mais a gente vem sendo impactado pela inteligência artificial. E isso vai fazer parte das nossas vidas assim, de uma forma muito mais forte. Né? Com certeza. E o próximo avanço tecnológico, eu sou um cara que gosta do mundo de tecnologia e a gente está acompanhando com uma certa insegurança, aquela insegurança e aquele medo do desconhecido, mas hoje existe a nossa grande limitação com relação à interação com tecnologia é a interface, né? Tipo, a maneira como a gente interage com os dispositivos, né? E por exemplo, você hoje o teu smartphone é quase que uma extensão do seu corpo ali, mas existe uma limitação muito grande, né? A maneira como você interage ela ainda é muito lenta, né? Depende muito da tua habilidade ali. O fluxo de dados ele é muito devagar ainda, né? Então a gente acompanha com uma certa curiosidade assim iniciativas como o Neuralink lá do Elon Musk, que promete acabar com dispositivos. Você vai ter toda a tecnologia integrada. A gente já tem agora... É meio assustador, né? O cara vai virar um Android, mas já existe teste com chips integrados, né? Então isso tudo tá para surgir a qualquer momento. Eu acredito até que já tem a tecnologia para isso, né? O que existe são barreiras regulatórias, né? E até morais, digamos assim, né? De se avançar. Mas acredito que o grande rompante, né? O próximo grande avanço tecnológico seja nesse sentido, na interface, a maneira como você interage com os dispositivos, né? E com os acessos a internet ou a grande rede vai mudar bastante. Agora, quando a gente constrói uma casa, muitas das vezes a gente está interessado nos serviços de funcionar o serviço de streaming de uma forma bem legal, plena, né? Que não tenha quedas, que não tenha paradas e tal, né? E muitas vezes quando você está lá vendo o Netflix, quando está vendo o HBO ou o Star Plus lá, entrou um negocinho lá, deu uma travada, aí você vai lá, porra, mas a minha internet, será que o problema é a minha internet? Né? E eu te pergunto, tem dificuldade nisso? Como é que vocês estão lidando com essa questão do streaming, uma banda cada vez maior consumida por isso? Eu acredito que vocês também têm um sistema de streaming próprio, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Sim, hoje a gente tem o Cianet Play. A gente acredita muito nessa nova forma de se entreter, né? De se entreter. Hoje em dia, o usuário está cada vez mais abandonando a TV linear, né, e partindo para o streaming. Então isso já é presente, não é futuro, já está acontecendo agora. Então você quer assistir o que você quer na hora que você quiser, o quanto você quiser. O controle remoto leva para o aplicativo, não leva para o canal. Não, né? É isso. O conteúdo é massivo e na hora e no momento que você quiser, não é só na hora do programa. Então a gente só que na região aqui que a gente identificou de necessidade, todo mundo queria ter, apesar dos streams, das plataformas que se contrata, o pessoal ainda tinha falta de um conteúdo local. Ter acesso ao jornal local, ter acesso às emissoras que têm conteúdo local. Porque a geografia da nossa região é bem desafiadora com relação à TV aberta, né? Nós somos cercados aqui por morros e tal. Então a gente até hoje não tem aqui de forma plena o sinal digital. O sinal digital, ele, se não me engano, até o da NSC... ele pega uma parte da cidade, o sinal da ND também pega outra parte, do SBT pega outra parte. Bem deficitário, assim, você não consegue complicado. Ter acesso. Então a gente trouxe todo esse conteúdo local para dentro da nossa plataforma
e a gente entrega ele em forma de stream. Hoje o CNET Play roda na loja da Apple, do Android, você consegue ter em qualquer dispositivo, nas principais marcas de TV, LG, Samsung, você instala o aplicativo, já sai rodando, e quem não tem essa facilidade de instalar na TV, tem uma TV que não é smart ou não é compatível, a gente fornece um decoder e você tem acesso aos conteúdos locais. Eu acredito muito que com o CNET Play mais o Netflix da vida ou um conteúdo local que você tem, você está plenamente satisfeito ali com questão de entretenimento, acesso ao jornalismo. Já consegue daí, porque hoje a gente tem uma disputa, né, das operadoras pelos clientes, né? Todos os conteúdos de um determinado estúdio de produção de filmes estão num lugar, de outro estúdio estão no outro, um estúdio é mais forte ou mais fraco, outro tem um armazenamento maior de informação. Eu acho que o grande beneficiado disso tudo é o consumidor, né? Hoje você tem um poder muito grande de escolha, né? Antes você, né, tinha que assinar um pacote que, tinha o conteúdo que você tinha, mas você tinha que pagar por um monte de outros canais que você nunca ia acessar. Então hoje, por exemplo, você tem acesso só ao que você quer. Por exemplo, eu gosto de filme, eu vou lá só, contrato uma plataforma só de filme. Eu gosto de futebol, eu quero acompanhar o futebol. Você vai lá e contrata só, né, os canais de futebol, então você paga só por aquilo. Então você tem uma liberdade de escolha muito maior. Isso é muito positivo no meu ver, né? E com relação, você perguntou antes a questão da qualidade de entrega, de falha, isso eu posso dizer com segurança, quase que 100% dos problemas, assim, eles estão ligados à qualidade de transmissão interna dentro da casa, né, do roteador até os dispositivos e tal. E a gente é muito atento a isso, né? A gente essa nova família de planos que a gente montou já é muito ligada. A gente tem muita preocupação, né? Além da fibra, né? A forma como que você vai receber esse acesso nos teus dispositivos. Porque, né? É fibra ótica, tudo bem, maravilhoso a fibra ótica. Mas, cara, lá na minha TV não tá funcionando, né? Lá onde eu quero não pega, né? Então, a experiência... Lá no quarto da minha filha, ela não consegue ver o tablet, não sei o quê. A experiência do teu acesso está diretamente ligada a como esse acesso chega nos teus dispositivos. Por isso a importância daquilo que tu falou, de você ter uma consultoria que está olhando para dentro da tua casa. Exatamente. A grande maioria dos clientes, eles acham, vai chegar a fibra ótica, vai ter um transmissor óptico, um roteador dentro da minha casa, está tudo resolvido. E, na verdade, o buraco é bem mais baixo, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, né? A gente, hoje, a maior parte das horas de suporte técnico são, né, voltadas para isso, e a gente se preocupa muito já fazer uma venda assertiva para que depois a gente não tenha, né, esse problema de satisfação do cliente no pós-venda. A CNET hoje está em quantas cidades aqui da região? A gente está em 4 cidades aqui da região. 4 cidades, E a gente tem também Itapema, Porto Belo, Bombinhas. Isso, Bombinhas a gente está entrando agora, e Camboriú. Camboriú também. A parte de Balneário, na parte sul de Balneário ali também. Também chegando por lá, com rede própria, cabeamento, essa 100% própria, cabeamento próprio, uma rede redundante. E a gente tem também uma operação no norte do Rio Grande do Sul, né? O Fabiano, meu sócio, ele cuida da operação lá, que também tem mais 8 cidades lá que a gente já tem. E a expectativa é aumentar as cidades por aqui nos próximos anos ou não? A expectativa, a gente está expandindo, né, de forma orgânica, né? A gente está num momento de crescimento agora bem desafiador, né? A gente tem uma limitação no crescimento que é uma limitação regulatória. Muitos dos lugares que a gente quer expandir, a gente não consegue porque não aprova projeto. A quantidade de ocupantes nos postes ali, que é onde a gente ocupa para fazer as redes, já chegou no limite. Então a gente está crescendo o que dá de maneira orgânica, né? Construindo e expandindo as redes, mas estamos analisando também a possibilidade de M&A no mercado, de adquirir outras operações também. Mas vocês têm uma preocupação com essa questão da quantidade de sistemas por poste? Como é que está a participação de vocês nesse processo? Porque a gente sabe que tem operadoras, por exemplo, que já saíram do mercado que continuam ocupando poste e dificultando o crescimento da tecnologia. Isso é uma dificuldade muito grande de fiscalização. Hoje a gente tem uma concessionária que ela trabalha no estado inteiro, então é uma rede gigante para eles cuidar. Então eu imagino que seja um desafio logístico muito grande, né? A gente se preocupa muito, né, com a qualidade da nossa rede, a maneira, né, de deixar tudo bonitinho, não deixar fio, né, pendurado. É um trabalho. A gente tem hoje na região 3 equipes só dedicado a isso. Eles só fazem isso. Eles só fazem acompanhamento de obra da Celesc.
e reparo de redes. O caminho, que nem você falou, o caminho rompeu, né? Tem que ir lá e fazer adequação. Eles só fazem adequação. Mas tanto tem empresas que trabalham da mesma forma que nós, como tem outras que, tipo, instala a rede e nunca mais volta. Então isso é muito ruim para a cidade. A gente percebe aqui, a gente também mora aqui. A gente entende que isso contribui muito para ficar, né, um ambiente mais agradável, mais bonito ali. E tem vários lugares ali que é complicado. A gente olha para o poste ali, nossa, né, o pessoal olha para cima e acha que é tudo a mesma coisa. Não, mas a nossa tá organizadinho lá. Tu pega hoje tem 6 ocupantes que podem ocupar o poste, 6 empresas diferentes que ocupam o poste de forma regular. Aí você tem mais os irregulares, né? Que não fazem o projeto. Então, é bem desafiador. É um trabalho com várias mãos ali, né? Para que o negócio fique... Exato. E todo mundo... E o importante é funcionar, né? Entregar com qualidade para as pessoas. Exatamente. Né? Bom, vocês viram que tecnologia, né, comunicação, tem tudo a ver com construção civil, né? E deu até vontade aqui de montar um outro podcast para falar só sobre tecnologia. Tem muita coisa aí, né? Tem muita coisa para gente conversar e muita coisa para a gente falar. Mas eu quero agradecer muito a presença aqui do Otávio, né? O pessoal da Cianet sempre muito prestativo com a gente, né? Atende a gente aqui muito bem também, né? E, Otávio, quando quiser voltar, trazer outras novidades para a gente está à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. O nosso MercadoCast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana.